Queridos, enfim, quero convidar, fique à frente, reverendo Carlos Augusto. O reverendo Carlos Augusto é um grande amigo, ele é pastor aqui do nosso presbitério, pastor na igreja presbiteriana litorânea. Eu sempre falo que fica no Ingá, mas é São Domingos, né? Ali na rua do Clube Português. Ele é uma bênção na minha vida, um grande irmão, um conselheiro, né? Quando eu quero falar mal de vocês, é para ele que eu vou, né? E eu volto aqui rejuvenescido. Quando o Tarsila e Diego já não me aguentam mais de reclamar, é ele que eu peço socorro. Deixa eu reclamar no seu ouvido aí. Pode vir. Então eu quero que vocês partilhem, né, do que eu tenho partilhado dessa amizade. Grato, né, no meio de tantos falsos mestres, nós sabemos que existe ainda aqueles que são remanescentes do Senhor. Então, vamos mais uma vez orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos estender as nossas mãos. Senhor Jesus, nós somos gratos porque o Senhor, cuidando da sua igreja, tem mandado servos fiéis para pregarem o Evangelho, servos fiéis para cuidar do seu povo. E nós somos testemunhas de que o reverendo Carlos Augusto é um desses fiéis, Pai, que tem levantado o estandarte de Jesus num tempo de tanto conflito. Por isso, nós te pedimos, assim como o Senhor tem usado na sua igreja, nos muitos aconselhamentos e na vida, que o Senhor use mais uma vez nessa noite, Pai, trazendo a nós a clareza do Evangelho e a paz que excede todo o entendimento. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Gratos, em nome de Cristo. Amém. Gente, boa noite. Só tenho falado coisa boa de vocês. Muito, muito bom. Mas você imagina se fosse coisa ruim, eu nem vim aqui hoje, né? Só coisa boa. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nossa igreja também fez aniversário, né? De manhã, não 27 anos como vocês, parabéns. A gente é uma igreja novinha, 12 anos, né? Eu estou na pré-adolescência ainda, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Já tive aqui algumas vezes e sempre com muito prazer, com muita alegria. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 15. Mateus 15, versículo 21 a 28, uma palavra bem conhecida da gente. A minha Bíblia é na Nova Versão Internacional, não sei se vocês usam aqui. Tá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições desse texto, dessa mulher cananeia. A primeira dela é que o sofrimento dela fez com que ela buscasse a Jesus e o adorasse de joelhos. Uma segunda lição é que esse mesmo sofrimento fez com que ela se humilhasse diante de Jesus. E uma terceira lição é que esse sofrimento dessa mulher fez com que ela dependesse completamente da misericórdia do Senhor Jesus. A primeira lição que eu quero destacar aqui com vocês
Provavelmente, os comentaristas falam que provavelmente ela conhecia quem era Jesus e sabia que Jesus poderia trazer paz ao sofrimento da filha dela. E ela não teve nenhuma inibição de ir até Jesus, enfrentar os discípulos de Jesus e cair diante dele de joelhos, adorá-lo e dizer a ele: Senhor, ajuda-me. Mateus 10, 5, 6 diz assim que Jesus enviou esses 12 discípulos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por isso que eles não entenderam a atitude de Jesus. Porque Jesus tinha recomendado a eles para buscarem as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher não era uma dessas ovelhas. Romanos 11, do versículo 32, 33, diz assim, em relação à mente do Senhor, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Às vezes, a gente, para confiar em Deus, para se prostrar diante dele, numa atitude de adoração e de louvor, a gente precisa compreender as razões de Deus para a nossa vida. Dificilmente a gente confia numa pessoa que você não veja as razões pelas quais você deve confiar nessa pessoa. Por que eu devo confiar em fulano de tal? Por que eu devo depender do auxílio de determinada pessoa? Você faz toda uma reflexão, um exame, e você pondera e considera as boas razões pelas quais você deve confiar nesse irmão ou nessa irmã para te ajudar. Mas Jesus aqui, ele, no primeiro momento, ele parece indiferente à dor e ao sofrimento dessa mulher. No segundo momento, contrariamente à orientação dele, de não dar atenção aos gentios, mas buscar primeiro as ovelhas da casa de Israel, ele para e olha para essa mulher com atenção. Ele conversa com ela, ele abre um diálogo com ela. Eu quero dizer para você que é muito difícil, às vezes, a gente se prostrar diante do Senhor em adoração. Isso é algo que, principalmente, se você está em sofrimento, ou principalmente se você tem alguém que está sofrendo perto de você. A gente, por ser da família do Senhor, a gente às vezes não entende por que o sofrimento acontece com a gente. Não é? Se você lê a palavra de Deus, frequenta os cultos regularmente, você procura viver a vontade do Senhor na sua vida, você não consegue às vezes compreender porque tudo começa a dar errado para você. Por que às vezes
situações difíceis acontecem na nossa vida. Se você faz tudo direitinho, se você busca orar no Senhor, se você busca satisfazer a vontade de Deus, por que que a gente tem que passar por aflições, por dificuldades, se a gente está se esforçando para fazer o melhor da vontade de Deus? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Senhor, por que eu? Não estou entendendo. Por que eu preciso passar por essa situação? Você consegue confiar num Deus que não vai te explicar por quê? Você consegue confiar num Deus que ele não vai se justificar com você? Ele não vai explicar para você por que que você está passando por essa situação difícil? Esse Deus que a sabedoria humana não tem como compreender. A gente não termina relacionamentos por muito pouco, por muito menos do que isso. Não é? Você está num relacionamento e você não vê sentido naquilo. Por que que eu vou ficar nessa relação se essa pessoa não está me atendendo da forma como eu preciso? Eu faço tudo certinho, respeito, tenho por ela uma grande consideração, tenho um grande respeito por essa pessoa e ela continua não me atendendo, não me tratando bem, não me dando o retorno que eu preciso. A gente dá um fim nesse relacionamento. E às vezes a gente dá um fim no relacionamento com o Senhor Jesus também. Porque você não entende por que que, sendo você alguém que procura viver a vontade dele com tanta intensidade, com tanta devoção, as coisas, em vez de ficarem mais fáceis, ficam mais difíceis. Deus tem um projeto de vida para você. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente traz para Jesus o nosso projeto de vida. A gente aceita Jesus e fala: Jesus, olha, esse aqui é meu projeto de vida. Aqui está tudo que eu quero que o Senhor me ajude a realizar. Se o Senhor me der tudo que eu estou pedindo aqui, eu vou ser a pessoa mais leal, mais fiel que o Senhor vai ter. E aí a gente tem uma relação com Deus que a gente poderia chamar de utilitária, né? Se Deus me serve, eu vou obedecê-lo. Eu vou ter paz na relação com Ele. Mas se Deus tem um projeto para você, e esse projeto ele não está adequado ao projeto que você tem, quando a gente ama a Deus, a gente faz o quê? Faz o que essa mulher fez. O que que ela fez? Ela se rendeu de joelhos e adorou a Jesus. O que o Senhor fizer, para mim está bom. O que o Senhor fizer na vida da minha filha, para mim está bom. A gente precisa, no primeiro momento, se render ao Senhor Jesus, confiando de que Ele vai cuidar bem de você. E essa rendição é uma rendição que você não compreende as razões dele, mas você confia nele.
Isso é muito comum de pai com criança pequena, né? A criança pequena, ela confia nos pais. Ela pode não entender porque o pai não está permitindo ou não está dando a ela o que ela deseja. Mas, de alguma forma, ela confia que esse pai está fazendo melhor por ela. Então, nós precisamos aprender a nos rendermos diante do Senhor Jesus, ainda que você não entenda as razões pelas quais você está vivendo esse sofrimento. É confiar nele. Eu me lembro que uma vez meus filhos, naquela idade do porquê, mas por quê, mas por quê, mas por quê, a gente não chega uma hora que você não consegue explicar. Você fala, meu filho, você vai ter que confiar em mim. Olha para a nossa relação e vê se o nosso relacionamento é um relacionamento confiável. E às vezes a gente tem que fazer isso com Jesus. Olha para a sua relação com Jesus, vê o tanto que ele já fez na sua vida e vê se essa relação que você tem com Jesus é uma relação confiável. Uma relação onde você pode confiar. Ainda que você não entenda as razões de tudo que você está vivendo hoje, mas Jesus é um Deus que eu posso confiar. Em segundo lugar, essa mulher, ela, em Mateus 15, 26, 27, ela disse assim, não é certo, Jesus responde, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela poderia ter se ofendido aqui, não poderia? Poxa, cachorrinho, o senhor quer me dar esse pouco, esse mínimo? Né? Tiago 4, 6 diz assim, que Deus ele concede graça maior. Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Poderia ter se ofendido, mas ela escolheu se humilhar. Ela escolheu não questionar. Ela escolheu dizer assim, bom, tudo bem. Então eu sou um cachorrinho, mas até os cachorrinhos se alimentam da mesa dos seus donos. As tuas migalhas, Senhor, para mim são suficientes. Porque ela estava falando com Jesus. 1 Pedro 5, 7 diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aqui tudo é uma questão do seu orgulho próprio, né? A gente é criado para ter orgulho próprio. Quem não tem orgulho próprio não é muito valorizado, não, né? Quem deixa, a gente pergunta logo para uma pessoa que vem falar alguma coisa para a gente pergunta assim, onde é que está o seu orgulho? Onde é que está o seu orgulho?
Se humilhar diante do Senhor Jesus é entregar o seu orgulho aos cuidados dele. É entregar o seu orgulho aos cuidados de quem tem cuidado de você. Só faz isso quem confia. Só faz isso quem confia nos cuidados de Jesus. Eu não sei como tem sido a sua experiência em ser cuidada por Jesus. Mas só entrega o orgulho próprio quem tem segurança, quem tem confiança, quem tem experimentado esse cuidado maravilhoso de Jesus na sua vida. Em terceiro lugar, essa terceira lição nos ensina que o sofrimento, se você, num ato de fé, entrega o seu orgulho para o Senhor Jesus, você aprende a depender totalmente da misericórdia dele. Lamentações 3, 21 a 25 diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Um outro exemplo de entrega e de fé está lá em Mateus 8, que é o centurião que tinha o seu servo doente. Mateus 8 diz assim, 7, 8. Jesus disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. O que ele fez aqui também? Entregou o orgulho dele, o orgulho próprio dele, aos cuidados de Jesus. O Senhor é que decide. Eu não exijo nada. Eu não tenho direito a exigir nada. Essa mulher se rendeu a Jesus sem nenhuma exigência. Sem nenhuma exigência. Adorou a Jesus. Tudo bem, eu fico com as migalhas. Porque eu confio que o Senhor é esse Deus maravilhoso. Que cuida, que pode fazer pela minha filha o que ninguém mais pode fazer. Eu sei que depender da misericórdia de Jesus é você chegar a um ponto em que você começa a praticar essa entrega do seu orgulho próprio a Ele diariamente. Nós seremos injustiçados diariamente, no trabalho, em casa, às vezes na igreja. Você vai sempre viver uma experiência de injustiça. E o que a gente deve fazer? Pegar o seu orgulho próprio, entregar ele a Jesus e confiar que Jesus vai transformar o seu coração e vai transformar essa situação de injustiça que você está vivendo.
E a gente faz isso pedindo a Ele que Ele faça isso. A gente sabe que essa fé que essa mulher teve, essa fé que esse centurião teve, a gente sabe que fé é dom de Deus para a nossa vida. Mas como é que eu faço para receber essa fé? Eu entrego a minha autossuficiência a Jesus. Se eu não entregar a minha autossuficiência para Jesus, o meu orgulho próprio, não tem espaço para a fé, para Ele derramar a fé que Ele tem para mim e para você no nosso coração. E não é fácil fazer isso, tá? Eu tenho que pedir a Ele, para Ele me ensinar a fazer isso. Você tem que pedir a Jesus, me ensina a eu me render ao Senhor como essa mulher fez. Me ensina a eu te adorar como ela te adorou. Me ensina a eu me humilhar diante do Senhor. Me ensina, Senhor, eu depender da tua misericórdia. E, Senhor, me dá condições de eu entregar a minha autossuficiência, meu orgulho próprio, aos teus cuidados. Para que eu possa receber do Senhor essa fé que faz com que eu me coloque na dependência do teu Espírito Santo todos os dias da minha vida e possa receber o teu cuidado e a tua cura sobre a minha vida. Amém, querido? Fecha seus olhos aí um instantinho. Amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua presença na nossa vida, nos nossos corações. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor nos ensina, Senhor, a entregarmos a nossa autossuficiência, o nosso orgulho próprio aos teus cuidados. Nos ensina a nos rendermos diante do Senhor. Nos ensina a te adorar, Senhor. Nos ensina a te adorar. Nos ensina, ó Deus, a nos humilharmos diante da tua santa pessoa. Nos ensina, Senhor, a fazer isso. Nos capacita, Pai, dependermos totalmente das tuas misericórdias. Nos ensina a confiarmos totalmente no Senhor. No Senhor. Dependermos totalmente dessas misericórdias que são derramadas todos os dias, que são renovadas diariamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.